O meu nome é Rui Oliveira, sou professor catedrático na área das neurociências no ISPA e sou investigador principal no Instituto Gulbenkian de Ciência. Eu conheci o ISPA nos anos 80, 84, se não estou em erro, através do Vítor Almada. Eu era aluno ainda do primeiro ano de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tínhamos que fazer um trabalho sobre comportamento animal para uma disciplina lecionada pela Clara Queiroz, que eu penso que também foi professora aqui no ISPA, e pela Ana Luísa Janeiro. E foi a Clara Queiroz que me falou do Vítor Almada, que era um professor de etologia e que dava aulas aqui no ISPA. E, portanto, a minha primeira vinda ao ISPA foi, se não estou em erro, em 84, 85, para conhecer o Vítor Almada e falar com ele sobre etologia no contexto dessa cadeira do curso de Biologia. A partir daí, tornei-me um frequentador habitual do ISPA, comecei a colaborar como voluntário com o grupo de investigação do Vítor Almada na área da etologia e fui frequentando o ISPA até acabar por entrar para o corpo docente do ISPA quando foi a primeira edição do mestrado em etologia que o ISPA lançou, se não estou em erro, em 93, 94. Eu estou no ISPA já há perto de 29 anos e, portanto, neste percurso de 29 anos passei por muitas experiências diferentes e funções diferentes e objetivos e desafios diferentes. Numa primeira fase, o grande desafio foi implementar a investigação na área da etologia e depois um bocadinho por arrasto também ajudar na implementação da investigação mais experimental na área da psicologia no ISPA. À data, o ISPA não tinha propriamente ditos laboratórios nem de biologia nem de psicologia e eu estive envolvido, juntamente com outras pessoas, com António José dos Santos, com a Teresa Garcia Marques, na criação desses espaços e no equipamento desses espaços e, portanto, houve uma primeira fase da minha presença no ISPA que esteve muito ligada à criação de um contexto de investigação no ISPA e isso foi deu um retorno bastante interessante porque a pessoa acabou por estar envolvida no lançamento de algo que ainda não existia. Depois, na sequência disso, veio-se a criar o Centro de Investigação, que depois se tornou no Centro de Gestão de Investigação, que dava apoio ao funcionamento das unidades de investigação sediadas no ISPA. Foram criadas as próprias unidades de investigação no ISPA em 93, quando a Fundação para a Ciência e Tecnologia criou a rede de unidades de investigação do Sistema Científico Nacional. Depois existe uma segunda fase da minha presença no ISPA que está relacionada com o assumir de funções na reitoria, que acontece em 2010 e que coincide com a passagem do ISPA a Instituto Universitário. O Instituto tinha, em meados de 2009, passado a Instituto Universitário. E com a passagem a Instituto Universitário, o ISPA abriu a sua atuação a áreas fronteira com a área core, digamos assim, da atividade do ISPA, que é a psicologia, que é onde ele tem a sua alma mater, digamos assim, e estendeu-se quer para a biologia, quer para as ciências sociais. E, portanto, o desafio desse período, que acabou por ser de uma década, de 2010 a 2020, na reitoria do ISPA, teve a ver com o desenvolvimento do projeto de Instituto Universitário, com a consolidação da psicologia e com a extensão da atividade para estas outras áreas de interface com a psicologia, que são as ciências da vida e as ciências sociais. E, portanto, esse período é um período que se pauta, no fundo, por lançar novos projetos e ir para novas áreas onde o ISPA não tinha ainda tradição e que durante esta década acabou por se afirmar e por se estabelecer. Eu penso que os desafios que o ISPA tem atualmente, e se tivermos a perspectivar o ISPA para os próximos 5, 10 anos, são bastante interessantes. Acho que estamos numa fase em que as ciências psicológicas e as ciências sociais e da vida estão a dar passos em novas direções, portanto, para além daquilo que são as abordagens tradicionais, no caso da psicologia, há cada vez uma maior interface com estas outras áreas, com a utilização de grandes bases de dados, aquilo que se chama Big Data, para estudar e trabalhar o comportamento humano, o recurso aos meios informáticos e à nossa vida virtual
naquilo que são as redes sociais e a nossa vida em plataformas informáticas, e a nível da biologia cada vez se percebe mais que aquela dicotomia que existia muito no passado do construtivismo por um lado e do determinismo biológico por outro não faz sentido, e que nós somos seres eminentemente biológicos e que para compreendermos o nosso funcionamento mental é importante compreendermos os mecanismos biológicos subjacentes a esse funcionamento mental. E, portanto, isto no fundo lança-nos novos desafios que eu penso que é o futuro que está a ser traçado no ISPA, e penso que é nesta direção de haver um maior entrosamento da psicologia com as ciências cognitivas, com as ciências do comportamento, que o ISPA se está a colocar, e onde penso que está a ter um percurso ímpar naquilo que é o universo da investigação e do ensino superior nesta área em Portugal. No ISPA existe este termo do ser ispiano, que é um termo que é muito acarinhado e que acho que todas as pessoas que têm uma vida muito ligada ao ISPA se sentem ispianos. E eu acho que isso tem a ver com duas dimensões. Tem a ver com uma dimensão que é o ISPA enquanto lugar, que fornece quase como que uma vivência de bairro. O ambiente labiríntico do ISPA, a sua inserção num bairro tradicional como Alfama, acho que lhe confere uma vivência de proximidade daqueles que habitam e que trabalham neste espaço, que faz com que o ISPA nos pareça estarmos, no fundo, num bairro tradicional de Lisboa, que confere esse sentimento um bocadinho bairrista. E depois, a assomar a isso, uma vivência que também é muito ligada ao facto, penso eu, do ISPA ser uma cooperativa, em que há uma corresponsabilização e uma intervenção nas tomadas de decisão, no dia-a-dia, muito partilhada e muito participada, que eu acho que faz com que as pessoas acabam por ter um grande sentido de pertença e por ter aquilo que se costuma chamar o vestir a camisola. E, portanto, acho que é um misto ser ispiano, de ser bairrista do bairro ISPA e de pertencer a uma família que é a família do ISPA que habita esse bairro.